Tudo legal? Temos mais uma questão da 13ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. É o BIMET 2017, que neste ano, além das escolas públicas, também os colégios privados puderam participar. É a primeira fase. Vânia preencheu os quadradinhos da conta abaixo com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ela usou todos os algarismos e obteve o maior resultado possível. Qual foi esse resultado? A. 402, B. 609, C. 618, D. 816, E. 876. Como se observa, eu tenho aqui uma conta. Essa conta é o quê? É uma soma, ou adição aqui, e uma subtração aqui. Ou seja, eu tenho aqui 3 algarismos que formam um número. Aqui eu tenho 2 algarismos que formam outro número. E aqui 3 algarismos que formam um terceiro número. E eu vou adicionar o primeiro com o segundo, e depois esse resultado eu vou subtrair do terceiro. Entendido isso, a gente pode ir para a resolução propriamente dita da questão. Então, eu disse o seguinte, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 8 algarismos, certo? A gente vai considerar que esses algarismos não podem se repetir no número, em cada número, ou em toda a expressão dos 3 números. Perfeito? Então nós temos 8 posições, e nessas 8 posições os 8 algarismos são distintos entre si. Aqui eu coloquei uma rememorar o seguinte. Neste primeiro número aqui, eu posso ter o seguinte. Eu posso ter aqui a casa das centenas, que é esta daqui, a casa das dezenas e a casa das unidades, CDU. Perfeito? Já no segundo número, eu tenho somente dezena e unidade, certo? Então, são 2 posições. E no terceiro número são 3 posições: centena, dezena e unidade. Isso vai ser importante, porque você sabe que a posição de um algarismo em um número, conforme ser centena, dezena e unidade, é diferente. Por exemplo, se eu tiver aqui o número 5, ele só vale 5. Mas se eu tiver o número 5 aqui, ele valeria 50, porque ele está na casa das dezenas, que é 5 vezes 10. Se o número 5 for aqui, na realidade ele vale 100, porque ainda está na centena. 5 vezes 100 que dá 500. Então, vamos lá. Olha aqui. Para obter o maior resultado possível, que foi o que o examinador pediu, né? Qual foi esse resultado? O que é que eu devo fazer? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que ter esta soma aqui, certo? Ela tem que ser a maior possível, e essa subtração tem que ser a menor possível, para que, fazendo isso, eu tenha um resultado o maior possível. A soma tem de ter 2 parcelas maiores possíveis, e a parcela subtraída deve ser a menor possível, como eu disse. Então, veja bem, como eu tenho os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então, se eu colocar o 8 aqui, que por lógica é o maior número, nesse primeiro aqui, eu vou ter, ele vale 800, porque ele está na posição das centenas. Depois eu coloco o 7, que é o segundo maior. Ele vai valer, aqui vai valer 70, porque ele está na posição das dezenas. 7 vezes 10 dá 70. E nessa daqui, aqui é uma espécie de pegadinha, pessoal. É o 6 ou o 5. Porque aí você vê, professor, aqui não seria o 6 logo? Não. É essa a intenção da banca examinadora de pegar o aluno. Na realidade, se eu colocar o 6 aqui, ele vale 6. Mas se eu colocasse esse 6 aqui, ele valeria 60, porque é 6 vezes 10, estaria na casa das dezenas, e aqui ele está na casa das unidades. Então, a gente deve ter bastante cuidado. Eu coloquei aqui, certo? Com isso. Ora, então aqui eu vou colocar 5, porque o 5 na posição, do valor posição da unidade, vale apenas 5. Perfeito? Bem, então o que é que eu faço? Nessa posição aqui, então, eu vou ter o 5. Olha aqui, certo? O 5. E aqui eu vou ter o 6, certo? Então vai ficar 8, 7, 5 mais 6. Qual é o próximo número? Eu já usei o 8, o 7, o 5 e o 6. O próximo é o 4. Perfeito? O 4. Por que o 4? Porque o 4 ele é um número maior do que 1, 2, 3 que resta lá no final, certo? Então ficou 875 mais 64 menos. Agora, esse número aqui só resta os dígitos ou algarismos 1, 2 e 3. Para ser o menor possível, ele tem que começar com 1, porque se começasse com 2 seria 200, começando com 1 são 100. Então, 1, 2 e 3, porque eu não poderia botar o 3 aqui, porque seria maior do que o 2. Então, vai ser 875 mais 64 menos 123. Perfeito? Ora, isso aqui, eu fiz aqui o cálculo. 875 mais 64, 4 mais 5 dá 9, 6 mais 7 dá 13 vai 1, 1 mais 8 dá 9.
E disso aqui, 939, eu tenho que subtrair 123, que é este daqui. Então, subtraindo 123, 3 para 9 dá 6, 2 para 3 dá 1, 1 para 9 dá 8. O resultado daria 816, que seria a resposta existente no item D de dado. Vamos ver. D de dado 816. Eu gostaria de pedir que você avaliasse se gostou ou não desta videoaula, aí no like ou no joinha. Caso você tenha gostado e não seja inscrito, por favor, inscreva-se em nosso canal para a gente continuar nosso trabalho. Eu agradeço e até a próxima. Tchau!